A luta pode ser o esporte mais antigo da história humana, provavelmente também é o mais diverso. Quase toda nação ou grupo cultural possui sua própria tradição de luta, que descreve diferentes maneiras de lançar, imobilizar e agarrar um oponente. De todas essas tradições, uma se destaca como notavelmente moderna e influente: o jiu-jitsu brasileiro. O jiu-jitsu brasileiro surgiu nos últimos 100 anos como um esporte internacionalmente reconhecido e um precursor das artes marciais mistas modernas. Então, o que exatamente é o jiu-jitsu brasileiro e de onde ele veio? No ano de 1868, houve uma mudança significativa no Japão. O sistema feudal havia entrado em colapso, o shogunato Tokugawa foi substituído e o país estava se tornando cada vez mais ocidentalizado. Como resultado, certos aspectos históricos da sociedade japonesa começaram a desaparecer. Um desses aspectos era a classe dos samurais, que rapidamente foi sendo substituída por reformas militares. A queda dos samurais foi acompanhada por um declínio geral na cultura marcial. Tradicionalmente, os aristocratas empregavam instrutores de artes marciais e as famílias de samurais treinavam em arquearia, esgrima e combate desarmado, geralmente referido como jutsu, e que prescrevia diferentes maneiras de lançar, golpear ou imobilizar um oponente armado. Nesse contexto, um jovem chamado Jigoro Kano, nascido em 1860, cresceu e testemunhou essas mudanças na sociedade japonesa. Kano era de uma família abastada e, durante a juventude, era notavelmente pequeno e frágil, sendo frequentemente alvo de bullying por outras crianças. Ao ingressar na Universidade Imperial em 1877, ele procurou alguém que pudesse ensiná-lo a se defender. No entanto, a demanda reduzida havia fechado a maioria das escolas de artes marciais. A persistência de Kano, no entanto, o levou a encontrar mestres de diferentes estilos de jutsu, também conhecido como RY ou jiu-jitsu tradicional. Kano foi um aluno diligente e começou a viajar para encontrar outros mestres de artes marciais, temendo que seu conhecimento fosse perdido para sempre. Após cerca de 5 anos de treinamento e pesquisa, Kano desenvolveu uma tese central: o jutsu era uma parte importante do patrimônio cultural japonês e deveria ser preservado. Algumas partes do jutsu foram projetadas especificamente para os campos de batalha do Japão feudal e não eram mais práticas. No entanto, outras técnicas eram eficazes e continuavam sendo relevantes no mundo moderno. Kano, então, procedeu mantendo o que ele considerava importante e descartando o que achava que deveria ser descartado. Em 5 de junho de 1882, ele estabeleceu formalmente o Judô Kodokan. O Kodokan Judô foi projetado para ser um sistema consolidado de técnicas de artes marciais eficazes. Kano também enfatizou sua importância como uma forma de educação física e treinamento intelectual. Ao longo das décadas seguintes, o judô se tornou um esporte nacional no Japão e uma parte fundamental do sistema educacional. Os alunos de Kano também começaram a exportar o judô para outros países, incluindo o Brasil. No Brasil, outras formas de lutas e esportes de combate também estavam sendo desenvolvidas, como o capoeira, que era um estilo acrobático de chutes e movimento desenvolvido por escravos africanos deslocados. Além do capoeira, havia outros esportes de combate realizados em locais específicos, como os circos brasileiros, que incluíam luta greco-romana, boxe e uma forma de kickboxing chamada savate. Em 1908, um japonês chamado Mitsuyo Maeda chegou ao Brasil, especificamente ao Rio de Janeiro. Maeda era um instrutor de jiu-jitsu e, diferentemente de outros japoneses que tentaram ensinar artes marciais no Brasil, ele tinha um diploma claro em judô. Maeda havia treinado no Kodokan, a escola de judô de Jigoro Kano, e se tornou um dos melhores alunos. Ele começou a exibir suas habilidades em shows de circo no Brasil e oferecia prêmios para quem conseguisse derrotá-lo. Embora tenha lutado contra diversos oponentes, ele não deixou um impacto significativo no esporte e na cultura brasileira. A história começa a se entrelaçar com a chegada de Maeda. Em 1913, outro japonês, Geo Mori, chegou ao Brasil. Geo Mori também era um praticante de jiu-jitsu, embora não houvesse registros substanciais de suas habilidades como lutador.
Em 1931, a família Gracie, liderada por Carlos Gracie, estava ensinando jiu-jitsu em uma academia no sul do Rio de Janeiro. Carlos foi o gerente da academia e seus 4 irmãos, Hélio, George, Gaston e Valdo, estavam todos envolvidos na prática do jiu-jitsu. Há divergências nas narrativas sobre como Carlos Gracie aprendeu o jiu-jitsu. De acordo com sua versão, ele foi um dos primeiros alunos de Mitsuyo Maeda quando o japonês chegou ao Brasil e aprendeu diretamente com ele. Outras versões sugerem que Carlos pode ter aprendido com outro instrutor de jiu-jitsu no Brasil. Independentemente disso, os Gracie se envolveram ativamente na cena de competições de artes marciais no Brasil. Em 1931, os Gracies participaram de diversas lutas, vencendo muitos oponentes. Eles começaram a emitir desafios públicos para lutas, criando rivalidades locais e ganhando notoriedade. Carlos Gracie também desempenhou um papel fundamental na promoção do jiu-jitsu e na construção da marca Gracie. Os Gracies trouxeram uma abordagem única para o jiu-jitsu, enfatizando técnicas de chão e imobilização, o que os tornou difíceis de serem derrotados.